Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a briga entre Fala Zion e Eu Acredito Podcast, sobre o comunicado que o Fábio soltou sobre a perda de um patrocínio. E como eu falo, e vocês que têm acompanhado aqui o vídeo do canal sabem, de tudo a gente consegue aprender alguma coisa. E ele fez o comunicado que ele perdeu esse patrocínio, e eu vou, no decorrer do vídeo, vou soltar o comunicado dele. Ele disse que é por causa do Zion e do No Entanto, o pessoal que começou a bater em cima dessa empresa que patrocinava o canal dele. Falou até que era perseguição e tal. Então o Nick não tem só esse canal, o Nick tem outro canal. Já recebeu propostas de patrocínio, essas coisas. E antes mesmo de trabalhar na internet, trabalhava no mercado financeiro, tenho amigos da área do direito. E a gente vai entender se era ou não era esquema o que o Eu Acredito Podcast estava anunciando para os seus espectadores, beleza? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal que você sabe que aqui vai ser coisa diferente. E passando para vocês, para quem ainda não sabe, amanhã, no domingo, eu faço uma live com um resumo de todos os vídeos que o Nick soltou na semana e inclusive eu vou fazer uma análise do pastor Flávio Amaral. Então amanhã, às 17 horas, o horário de Brasília, o Nick vai entrar ao vivo, assim como eu entrei na semana passada. E além de fazer o resumo, eu vou dedicar uma parte para a gente fazer aí uma análise do Flávio Amaral, que foi no canal Arquivo Estranho e ficou 4 horas em live. Então te convido a participar, beleza? Bora lá. Pessoal, vamos lá. Antes de tudo, em síntese, o que está acontecendo? O Eu Acredito Podcast tinha um patrocinador. E esse patrocinador, se eu não me engano, era a Boss Credit, que faz o serviço de limpa-nome. E o Zion foi atrás de informações básicas da empresa, saber quanto que a empresa foi criada, qual que é o capital social da empresa, são informações que são básicas. E digo mais, você que tem um canal, ou você que monta um negócio e tem alguém que quer fazer sociedade com você, quer fazer parcerias, esse tipo de coisa, o mínimo precisa ser visto. Em que sentido, Nick? Você precisa saber a informação básica. Tá, de onde que vem essa empresa? Surgiu há quanto tempo? Qual que é a proposta? Qual que é o histórico? Tem reclamações? Não tem reclamações? Já foi acionado na justiça? E os sócios? O sócio já é enrolado em outras empresas? É o mínimo que precisa ser feito. O mínimo. Para você começar a fazer algum anúncio de alguma empresa. Ou senão você pode fazer do jeito que você quiser, mas depois que você não pode alegar é perseguição ou desconhecimento, porque não dá para você indicar alguma coisa para sua audiência, depois que você indicou, depois você ir atrás. E pessoal, agora eu descobri, agora não. Então a peneira tem que ser feita antes. No outro canal que eu tenho, várias pessoas já tentaram patrocinar o canal, só que quando passava na peneira, não ia. Então bora lá. O que o Zion demonstrou ali, e eu vou colocar os prints da pesquisa que o Zion fez, é de que a empresa tem grandes chances, tem cara de empresa que aplica golpe. Em que sentido? Tem uma matéria que inclusive saiu na Infomoney. Eu trouxe aqui uma matéria de uma empresa que é de mercado, que fala de dinheiro e esse tipo de coisa. A Infomoney tem um bom crédito aí no mercado. E ela fala que o próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, investiga até a participação de juízes em fraudes nessas questões de processo de limpa-nome, que passa da casa de 100 bilhões. Não é qualquer coisa, pessoal. A gente está falando de 100 bi que envolve até juízes. E é o próprio Conselho Nacional de Justiça que está investigando isso. Quando você até entra mesmo lá no site do Serasa, eles mesmos colocam para vocês tomar cuidado e tal, sobre empresas, ver se tem os cadastros necessários e por aí afora. Então já dando um alerta para as pessoas. Então agora eu vou colocar o vídeo do Fábio, eu vou procurar não interromper e depois eu vou trazer os prints o Zion colocou lá no canal dele. E aí eu quero que você coloque nos comentários. Quem que você acha? Você percebe que todo final dos episódios, todas as vezes que estamos no final dos episódios, nós divulgamos aqui a Boss Cred, que é uma empresa de limpa-nome, só que houve o rompimento da Boss Cred conosco devido a algumas acusações levianas de outros canais a respeito de uma empresa tão séria. Por alguns canais está expondo a empresa e também expondo os nomes dos donos, eles entraram em contato comigo e acharam por bem romper conosco. Então a Boss Cred já não está mais patrocinando o Eu Acredito Podcast. E eu lamento mesmo, porque algumas pessoas de forma maldosa, acredito até que intencional, para que nós viéssemos perder o patrocinador, que é o único patrocinador que nós temos aqui no Eu Acredito Podcast, que nos ajuda mensalmente a fazer este podcast acontecer, nos ajuda a custear o estúdio, nos ajuda a receber bem
os convidados. Então, de forma proposital, eles, de forma indireta, para me prejudicar, de forma indireta, para me atingir de alguma forma, começaram a expor a empresa como uma possível, como uma suposição que a empresa seria uma golpista, sem reclamações no Reclame Aqui, sem nenhuma denúncia de nenhuma pessoa física, simplesmente por suposições infundadas, eles colocam a empresa como uma empresa que dá golpes em pessoas, e até então nós não temos ninguém especificamente que foi lesado pela empresa, não temos nenhuma reclamação no Reclame Aqui ou em alguma outra agência de reclamações de empresas. Então vamos lá, tô aqui para dar conselho para ninguém, mas o Nick dava conselho para pessoas no mercado financeiro. Pessoas que tinham milhões, ligavam pro Nick, tô com X aqui na conta, o que eu faço com esse dinheiro? Então eu vou falar aquilo que eu falava para clientes, falava para amigos e afim. Isso serve para qualquer pessoa, não é só pro Fábio do Acredito Podcast não. Você que é cristão, depois não vai ficar colocando a culpa no diabo. Uma pessoa que trabalha na rede social, ele tem que entender que se ele divulgar qualquer coisa, e ainda mais se você é um canal que às vezes tem opiniões, essas coisas, qualquer pessoa que quiser patrocinar o seu canal, ou sua empresa, ou sua marca, vai passar pelo escrutínio público. Então isso é inevitável. Por isso que eu falo que a peneira, o dinheiro ele é tentador. Então por isso que na hora de você fazer a peneira para saber quem é que vai patrocinar o seu canal, ou a sua empresa, ou a sua marca, calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro e depois a gente se fala. Porque vai passar pelo escrutínio. Porque se você não apurar, depois outras pessoas vão apurar e aí pode complicar para você. Aí pode complicar para a marca, porque vai ficar naquela, a marca ficou conhecida porque divulgou golpe, a marca ficou conhecida porque empurrou um serviço que era malandro. E uma outra questão, o Zion, ele colocou lá no canal dele, ele mostrou inclusive, o Zion, ele foi atrás da empresa e pesquisou o cadastro da pessoa jurídica da empresa. E o cadastro da empresa é uma empresa que foi aberta praticamente em dezembro de 2024. Então a gente está falando de uma empresa aí que está beirando 6, 7 meses de existência. Então uma empresa que trabalha no mundo jurídico e que tem 6 meses de existência, 7 meses, 1 ano, não tem nada. Não tem nem histórico. Por quê? A gente sabe como é que funciona a justiça brasileira. Esses casos de limpa... Eu tenho conhecidos, inclusive, que trabalham no campo jurídico e que já atuou nesse segmento. E eles falaram para mim, Nick, já houve casos que saíram com 6 meses, mas a média é de 1 a 2 anos. A média é de 1 a 2 anos. Porque depende e qual era a instituição financeira que você vai recorrer, se era banco, se era uma empresa de cartão de crédito. Assim, tem inúmeras variáveis. Então já teve casos que ele falou para mim que saiu com 6 meses e outros casos que saiu com 3, 4, até 5 anos. Então é claro que você não vai ter reclamação no Reclame Aqui. Então isso só vai demonstrando também que não entendeu como é que funciona o jogo. Então quem trabalha com justiça, 6 meses não é nada. Então como é que uma pessoa que acabou de... Uma pessoa que, vamos supor, a empresa, pelo que demonstrou ali, ela inaugurou no dia 27/11/24. Vamos supor que o primeiro cliente foi em dezembro de 2024. A depender do caso, ainda nem foi feita a análise do mérito. Isso que a gente está em julho de 2025. Então, consequentemente, essa empresa não vai ter reclamação alguma. Já deu para perceber que aqui é sem emoção, sem partidarismo. Eu não estou tomando lado, eu estou falando para vocês como é que funcionam as coisas. Então é óbvio que uma empresa com 6, 7 meses que atua no mundo jurídico não vai ter reclamação. E é justamente nisso que aí o Zion levanta essa questão. Porque uma empresa que é aberta com um capital social de R$10, pessoal, R$10. E qual que é o problema disso? O problema é que numa eventual execução, numa perda, numa tentativa de liquidação, e eles falam que eles não têm recurso para pagar e tal, quando a justiça for atrás das questões, vai falar, tá, mas deixa eu ver qual que é o capital social da empresa. Ih, tem 10 reais lá no capital social da empresa. Então as pessoas saem lesadas disso. E como eu mostrei para vocês lá no começo, o CNJ tá apurando porque tem casos de envolvimento de até juízes que pela investigação estão sendo comprados por empresas assim. Algumas para facilitar, outras nem tanto. A estrutura do negócio em si dessa empresa é uma estrutura duvidosa. Estou falando nem que é golpista, nem que não é. Mas é claro que uma empresa que trabalha no campo do direito, em menos de 1 ano não vai ter Reclame Aqui. E o capital social da empresa é de R$10. Então são pontos assim que são alerta.
Então, ô Fábio, até fica aí essa indicação. Na próxima empresa que você for aceitar a parceria, dá uma olhadinha. Epa, deixa eu passar aqui pela análise, deixa eu ver se os sócios estão enrolados, porque senão acontece isso. E é o nome e a marca da empresa, que eu acredito podcast começa a se tornar uma marca. Assim como o Flow passou por algo parecido. Começou a indicar uma empresa lá, a empresa arrebentou, deu um golpe em um monte de gente. Porque eles se aproveitam de canais que estão tendo grandes visualizações, coloca lá os serviços dele, começa a pagar e patrocinar os canais, fica lá 6 meses, 1 ano patrocinando, gera um negócio gigantesco e quando a pessoa é caloteira faz o quê? Raspa o gato. Quando as pessoas começam a ir atrás, já não dá mais tempo. Tá entendendo, Fábio? Então, assim, aqui é uma análise sem emoções, sem ficar tomando um lado ou outro. É assim que funciona o negócio. Então, por isso que você não vai encontrar. Porque primeiro a pessoa envia a documentação, aí depois envia a procuração pro advogado, aí o advogado vai fazer a junta de todo o material, aí ele vai iniciar as tratativas. Então não é um negócio que com 2, 3, 4 meses, às vezes já vai ter resposta. E digo mais, até em pirâmides financeiras, no começo ela funciona bonitinho, as pessoas começam a receber. Teve vários casos aí de Bebom, Telex Free, entre tantas outras, que quem no início pegou ali, até recebeu dinheiro. Que é assim que realmente funcionam os golpes. No início, as pessoas até se dão bem. E aí é onde traz um monte de pessoas para dentro, depois que o pacote fica cheio, o pessoal vaza. E aí é prejuízo de milhões. Não estou falando que a empresa Boss Crédito é uma empresa picareta. Mas é muito estranho uma empresa com um capital de R$10 e que abriu seus negócios recentemente. Nick, ter R$10 e abrir uma empresa recentemente é questão de picaretagem? Necessariamente não. Mas é no mínimo estranho. E aí você precisa colocar, opa, deixa eu abrir aqui o olho aqui. E se você ainda quer trazer essa empresa para patrocinar a sua marca, você tem que estar ciente. Olha, eu vou divulgar isso aqui, mas eu vou divulgar isso aqui consciente. Para depois você não falar, estou sendo perseguido, é isso e aquilo. Então eu queria saber a sua opinião sobre esse caso. Você acha que inclusive o próprio Fábio foi enganado ou não? Coloca aqui nos comentários. Deus abençoe você, abençoe sua família. Lembrando, hein? Amanhã vai ter live e falaremos do caso Flávio Amaral LPD. Deus te abençoe. Fui!